Nesse tutorial, eu vou estar mostrando para vocês, primeiramente para os professores coordenadores de curso, como vocês vão criar o processo para a inserção dos documentos de estágio do aluno e como vocês vão estar encaminhando esse processo para o professor orientador de estágio. No segundo momento, eu vou estar explicando para você, professor orientador de estágio, quais os documentos que vocês precisam inserir nesse processo e quais os procedimentos, colocar em bloco de assinatura, qual unidade que vocês devem inserir esses documentos e os demais procedimentos. Primeira coisa é a criação do processo. Prezados professores coordenadores de curso, como que vocês devem fazer isso? Aqui eu estou na unidade do PEBTT de Montes Claros, professor do ensino básico técnico tecnológico de Montes Claros. Então vocês devem alterar a unidade para colocar na unidade da coordenação do curso que vocês estão à frente. Eu vou colocar aqui na unidade do núcleo de relações empresariais e comunitárias só para que vocês possam entender. Então clico aqui na unidade, vocês vão aqui em iniciar processo. Quando vocês clicam em iniciar processo, vai aparecer aqui os que vocês mais usam. Então, bem provavelmente não tem a possibilidade grande de não ter o processo de estágio. Então, vocês vão clicar aqui e vão digitar aqui, nessa parte aqui, estágio. Então, quando vocês digitarem estágio, já vai aparecer aqui as modalidades. No caso dos cursos integrados, então, pode ser estágio não obrigatório, curso médio técnico integrado, estágio obrigatório. No caso dos cursos concomitantes subsequentes, a mesma coisa, estágio obrigatório ou não obrigatório. E no caso dos cursos de graduação, estágio obrigatório ou não obrigatório. Vou criar um processo aqui para ensino médio, um processo de estágio obrigatório. Então, cliquei, vai abrir aqui a descrição do processo. Então, o que eu vou colocar? Estágio obrigatório do discente fulano de tal. Ok, digitei o nome do aluno. O interessado aqui no caso, prezado coordenador, é o professor orientador de estágio. Vamos supor que eu sou o professor orientador de estágio, então vou colocar o interessado, meu nome. Ok? Então coloquei. Coloco o processo como restrito, porque nós vamos ter aqui informações pessoais, não só do estagiário, como também da empresa. E coloco aqui informação pessoal, então nível de acesso restrito, informação pessoal e salvo. Pronto, processo criado. Então depois do processo criado, vocês terão de inserir aqui o despacho, em que vocês vão nomear o professor orientador e depois de inserido o despacho, vocês vão encaminhar esse processo para a unidade Núcleo de Relações Empresariais e Comunitárias. Por que nessa unidade? Porque todos os professores orientadores e também vocês, coordenadores, têm acesso a essa unidade, como também nós aqui da coordenação de extensão. Então a gente pode auxiliar de forma mais eficiente vocês na condução do processo. Essa parte agora vai ser específica para os professores orientadores de estágio. Então, se já está nessa fase, vocês já foram nomeados pelo coordenador de curso ou pelo organizador de estágio do curso. Vocês já receberam o e-mail do aluno com os documentos preenchidos. Então agora vocês vão inserir esses documentos aqui no processo. Vou destacar novamente que todo o processo deve ser feito na unidade do Núcleo de Relações Empresariais e Comunitárias. Então, quais os documentos que vocês precisam inserir? Termo de compromisso e plano de estágio. Então, como vocês vão inserir? Clica aqui em inserir novo documento, clica no maisinho e aqui vocês vão digitar. O primeiro documento que eu vou inserir é o plano de estágio. Repara que na hora que eu já coloquei plano de, já achou aqui, estágio discente, plano de estágio. Então, clico. Aqui eu vou inserir, plano de estágio discente fulano de tal. Certo? Pronto. Inserir o nome do discente, coloco público e confirmo. Então aqui já está o plano de estágio. A primeira coisa que vocês vão ter de mudar é o título, Ou seja, plano de estágio, campus Montes Claros. Aqui vocês vão ter de marcar se o estágio do aluno vai ser obrigatório ou não obrigatório, os dados da apólice de seguro, os dados específicos sobre a empresa, os dados
do estágio, né? A unidade, nome do supervisor, habilitação desse supervisor, o nome do orientador de estágio no campus, no caso é você. Então lembre-se sempre de preencher isso aqui, né? Campus Montes Claros, colocar seu nome e aqui as demais informações. A orientação que a gente passa aos alunos é que eles encaminhem os documentos em formato editável. Então, o que vocês devem fazer? É simples, vocês vão copiar e colar as informações do plano de estágio em formato editável, né, que o aluno encaminhou, nesse documento aqui do SEI. Se vocês selecionarem aqui, vocês conseguem, né, literalmente apagar, colocar outras informações, etc. Então é só copiar do documento que o aluno mandou para cá. Preenchido tudo, coloca o local e data, e aqui as demais informações, ou seja, nome do estagiário, né? Nome do professor orientador, nome do coordenador de curso e o nome do supervisor de estágio na empresa em que o aluno vai estagiar. Feito isso tudo, salvo o documento. Então repare, o plano de estágio já está aqui, salvo, preenchido. Agora eu vou inserir o segundo documento, que é o termo de compromisso. Faço o mesmo processo, clico em inserir documento e aqui, em vez de vocês digitarem termo de compromisso, vocês vão digitar TCE, que é o termo de compromisso de estágio. Então aqui já vai aparecer estágio discente, TCE não obrigatório, estágio discente, TCE obrigatório. Como eu fiz lá inicialmente foi obrigatório, então eu vou clicar no termo de compromisso de estágio obrigatório. Vou preencher aqui TCE obrigatório, discente, fulano de tal. Coloco como público e confirmo. Então aqui já está o termo de compromisso. Agora o que vocês vão fazer? Como o aluno já encaminhou para vocês o termo de compromisso editável, o mesmo processo. Vocês vão copiar e colar. Então primeiro o nome do aluno, os dados do aluno, os dados da empresa, os dados do campus Montes Claros. E aqui vem as mesmas informações que tem no plano de estágio. Então tem que ser exatamente igual o termo de compromisso e o plano de estágio. As atividades que vão ser desenvolvidas, os horários em que serão realizados o estágio, a data de início e término do estágio, a indicação aqui do professor orientador e do supervisor de estágio na empresa, os dados da apólice de seguro. A única diferença, e a principal diferença, né, das informações que vocês têm de completar aqui, entre o plano de estágio e o termo de compromisso, é a linha C aqui, que fala sobre a remuneração. Então vocês vão observar lá no documento, se o estágio for remunerado, vocês vão marcar com remuneração e preencher aqui os valores da bolsa estágio e do auxílio transporte. Se for sem remuneração, é só marcar aqui sem remuneração. Por fim, vem a parte das assinaturas, vocês vão colocar o local e data, preencher aqui os dados, né, de cada parte. Com relação ao campus Montes Claros, vocês podem deixar simplesmente FNMG Campus Montes Claros, certo? Os dados do concedente do estagiário. Para estagiários menores de idade, é necessário que o pai ou responsável assine também nesse documento. Então, peçam, por favor, para os estagiários menores de idade, os dados desse responsável legal que vai assinar por ele aqui. Então, feito esse preenchimento, vocês clicam em salvar, salvou o documento, a gente volta para o processo. Então, repare aqui que os dois documentos já estão aqui no processo do SEI, certo? Beleza, agora qual que é o próximo passo? Vocês colocarem em bloco de assinatura. Então o que vocês vão vir? Clica aqui, incluir em bloco de assinatura. Clicou, primeira coisa que vocês vão fazer é criar um bloco novo. Então vou digitar aqui, documentos de estágio, discente, fulano de tal. Certo? E vocês vão disponibilizar para a unidade sext/dg/moc, que é a unidade da coordenação de extensão. Selecionou, salve. Salvei. Agora eu vou selecionar os documentos que serão inseridos nesse bloco. Então selecionei os dois documentos, que é o plano de estágio e o termo de compromisso, e cliquei em inserir, ou incluir, desculpa. Cliquei em incluir, agora eu vou para o bloco que eu tenho de liberar isso aqui. Então fui para o bloco, repara, está aqui documento de estágio discente fulano de tal, eu venho aqui e clico em disponibilizar bloco. A partir do momento que vocês clicam em disponibilizar bloco, já está acessível lá para a gente na coordenação de extensão para a gente fazer a conferência, e estando tudo certo a gente já vai passar para a parte de coleta das assinaturas.